Na semana passada a falar sobre a igreja sob ataque, sobre os ataques que a igreja tem enfrentado nos últimos tempos. Muitas pessoas hoje deixam de congregar, de frequentar uma igreja, e alguns dizem que a igreja não serve, a igreja tem problemas, a igreja tem dificuldades. E muita gente abandona a comunhão. Existem outros que às vezes até frequentam a igreja, mas não se envolvem. Falam assim, não quero me envolver, não quero me comprometer, não quero criar vínculos com nenhuma igreja. Eu posso até visitar uma ou outra esporadicamente, mas eu não quero compromisso. Tem muita gente assim. Eu diria que talvez pelo número de pessoas que frequentam a igreja, nós temos outro tanto que visitam igrejas e que não querem nenhum tipo de compromisso. Porque diz, igreja tem muito problema, igreja tem muita briga, igreja tem muito conflito, igrejas têm muitas dificuldades, então eu só quero receber e eu não quero me envolver, não quero me comprometer. Há muita gente pensando assim, como eu falei semana passada, há os desigrejados, são pessoas que, muitas dessas pessoas têm razões em alguns aspectos. Muita gente foi abusada, foi desprezada, foi humilhada, foi destratada em várias igrejas, e aí as pessoas vão ficando escaldadas, né? Eu não quero mais me envolver com isso. Muitas pessoas traumatizadas com a igreja. Então, na semana passada, nós estudamos aqui Mateus 16, de 13 em diante. É o mesmo texto que eu vou pregar hoje, mas não é a mesma pregação. No domingo passado eu falei que a igreja nasce da revelação, a igreja tem um dono, é Jesus, a igreja está em construção, a igreja é indestrutível e a igreja tem autoridade. Hoje eu vou continuar no mesmo texto de Mateus 16, de 13 a 26, e eu vou tirar algumas lições sobre essas críticas, sobre esses pensamentos que surgem hoje, que você já ouviu, eu já ouvi, nós ouvimos as pessoas falando, eu não quero frequentar a igreja, eu não quero me envolver com a igreja, eu não quero participar. Eu posso até visitar, porque tem muita coisa errada na igreja. Essa é uma argumentação, é uma crítica que muitas pessoas fazem. Então vamos lá, vamos ler o texto de Mateus 16, de 13 a 26, e depois nós vamos tirar algumas lições desse mesmo texto que eu li na semana passada. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens.
Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? No domingo passado eu expliquei bem esse texto aí, então não vou entrar nos detalhes. Quem não ouviu, depois pode ouvir a mensagem. Eu vou dar uma sequência dentro desse mesmo texto. O microfone está um som, acho que é melhor trocar o microfone, não, Edivaldo? Ou abaixar o volume? Abaixar, fica bom? Então tá bom. Aí eu posso erguer a voz e não vai agredir os ouvidos dos irmãos, né? Tá bom assim, tá bom. Então, à luz desse texto, dessa sequência aí, nós vamos tirar algumas verdades para nós. Primeira verdade, o ataque interno. Por que na igreja tem tanto problema? Não é errado, as pessoas dizem, a igreja tem muito problema. E a pessoa às vezes tem razão. Se você olhar para as igrejas evangélicas, as igrejas presbiterianas, outras igrejas, você vai ver que às vezes igrejas têm conflitos, têm brigas, têm divisões, tem irmãos que às vezes entram em conflitos com outros, tem demandas, tem casos de brigas judiciais por causa da igreja. Não adianta a gente aqui tentar tapar o sol com a peneira e falar assim, não, dentro da igreja é tudo paz e amor, é tudo tranquilidade, é só coisa boa, não existe coisa ruim, não. Dentro da igreja evangélica, a igreja de Jesus, qualquer igreja, você tem problemas, você tem lutas, você tem conflitos, você tem batalhas. Então, dentro da própria igreja surge isso, até uma frase antiga, que o pessoal dizia assim, a prova de que a igreja de Jesus é indestrutível, é que há 2000 anos os cristãos tentam destruir a igreja e não conseguem. Porque o problema são dos próprios cristãos. Há 2000 anos que os cristãos estão às vezes contrariando a ordem de Jesus, a vida de Jesus, causando problemas na igreja de Jesus, e a igreja não acabou e não vai acabar, ela é indestrutível. Então, há ataques internos. E por que isso acontece? A primeira explicação está nesse texto. Quando Jesus chega, ele pergunta assim, o que a multidão diz que eu sou? Aí eles vão dizer, a multidão diz que eu sou um profeta. João Batista, Jeremias, Elias, ou alguns dos profetas. A multidão tem uma visão errada de Jesus. A multidão acha que Jesus é como um dos profetas do Velho Testamento. Ou as multidões seguiam Jesus. As multidões ouviam Jesus. As multidões iam atrás de Jesus. As multidões brigavam para tocar em Jesus. Só que para as multidões, Jesus era alguém que me fazia bem. Jesus é alguém que cura a minha doença. Jesus é alguém que expulsa o espírito mal. Jesus é quem me abençoa, ou Jesus é quem me dá um emprego, ou Jesus é quem me dá saúde, Jesus é alguém que faz alguma coisa por mim. Então a multidão não tem clareza de quem Jesus é, não tem certeza de quem Jesus é, ela só sabe que Jesus é alguém especial, mas que ele faz bem para mim. E por isso as multidões seguem Jesus, as multidões vão atrás de Jesus, as multidões querem tocar em Jesus. Qual é o problema da igreja? É que muita gente que frequenta a igreja faz parte da multidão. Muita gente que está dentro da igreja, ele vai para a igreja e diz assim, o que é que essa igreja pode fazer por mim? O que é que eu ganho nessa igreja? O que o Deus dessa igreja vai me fazer em meu benefício? Então, hoje você vê uma mentalidade de consumidor. Eu vou para essa igreja e se essa igreja atender às minhas expectativas, se ela suprir as minhas necessidades, se essa igreja fazer o que eu quero, se ela fizer o que eu quero, o que eu desejo, se ela não está correspondendo às minhas expectativas, eu vou para outra igreja. O Deus pregado é um Deus utilitário. A mensagem é uma mensagem utilitária. E aí muitas igrejas entraram nesse mercado religioso e fez concorrência.
Alguém até brincou que, não sei se brincou, se é verdade, hoje tem tanta coisa que igrejas fazem que até o diabo duvida. O cara colocou uma faixa lá, venha para a igreja que aqui o dízimo é 8%. Venha para essa aqui que o dízimo aqui é menor. E aí o cara vai fazendo isso. Aí os caras hoje entram nesse mercado. Ofereça isso, ofereça aquilo. O que é que o povo quer? Vamos dar o que o povo quer. Vamos dar o que as pessoas estão buscando. Então, você quer ficar rico? Venha para a igreja, você vai ficar rico. Você quer ter boa saúde? Você vai ter boa saúde nessa igreja. E aí as igrejas vão competindo, vão ofertando, vão oferecendo coisas, como se Deus estivesse ao nosso serviço, como se Deus estivesse ao nosso dispor. E aí as pessoas entram para as igrejas hoje com essa expectativa. Muita gente chega assim, mas por que você está nessa igreja? Porque eu me sinto bem. Mas amanhã você vai se sentir bem na outra, então tchau, essa você vai para outra. Ainda o centro, ainda é o eu. O eu é que demanda tudo, é eu que determino como Deus deve ser, como a igreja deve ser, e ai da igreja se não atingir, porque essa é a mentalidade da multidão, do consumidor, que consome Deus, consome bens religiosos, bens simbólicos, elas existem para isso. Aí é a inversão da primeira pergunta do catecismo. Qual o fim principal do homem? Catecismo de Westminster, o breve catecismo. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A pergunta hoje é diferente. Qual o fim principal de Deus? Deus existe para me fazer bem, para que eu me sinta bem. Eu sou o centro. Não gostei do culto hoje. Não gostei do culto hoje. Não gostei do louvor. Não gostei da palavra. Não gostei disso, não gostei daquilo. Hoje o culto foi mais ou menos. O culto não é para você. Quem foi que disse que o culto é para você? O culto, como diz, é o culto a Deus. Só tem uma plateia no culto. Só tem uma plateia, Deus é a plateia. Nós estamos aqui para adorá-lo e glorificá-lo. É Ele que pode dizer se o culto foi bom ou foi ruim. É Ele que sonda os nossos corações, é Ele que vê as nossas motivações, é Ele que conhece os caminhos escondidos, é Ele que diz, e vai dizer, hoje o culto foi ruim, porque você nem adorou, você só ficou pensando na segunda, você só ficou pensando nisso, você nem adorou, é Deus que está aqui, e nós estamos na presença de Deus. Então hoje o problema é que nós entramos na mentalidade do consumo. A era mudou, nós vivemos na era pós-moderna. Antigamente era penso, logo existe, a máxima do filósofo Descartes. Eu tenho que pensar para existir, hoje não. Consumo, logo existe. Se você não consome, você não existe. Então até a igreja virou um bem de consumo. Até a igreja virou um bem de consumo, está todo mundo consumindo. Por quê? Porque a multidão não sabe quem é Jesus. A multidão acha que Jesus é um tipo de São Jorge guerreiro, que ajuda lá a matar o capeta e dá bem para mim. Jesus é um cara que resolve quebra galho para mim. Na hora que eu estou com dor de barriga, eu corro para Jesus, eu corro para a igreja. Depois que passa a desinteria, eu esqueço de Jesus da igreja. Muita gente se relaciona com Deus, é a multidão. E se era a multidão no tempo de Jesus, é a multidão no tempo de hoje. É a multidão. Essa multidão não teve a revelação. Essa multidão não faz parte dos discípulos, ela é a multidão. Ela confunde Jesus, ela não sabe quem é Jesus, porque para saber quem é Jesus, precisa da revelação. Ela só tem intuição, ela só tem discernimento, mas ela não sabe quem é Jesus e quem é a igreja de Jesus. E aí, tem um texto do nosso teólogo aí, Augustus Nicodemos, que ele fala assim sobre os problemas das igrejas. E o Nicodemos vai direto no ponto, e eu transcrevi esse trecho desse texto dele. Ele diz assim: acredito que há pessoas que resolveram se tornar cristãs, mas não pelo motivo correto. Foram admitidas nas igrejas, o que é extremamente fácil em umas e relativamente mais difícil em outras. Mas uma vez dentro, assumiram um papel religioso externo. Um descrente pode orar em voz alta, usar linguagem evangélica, contribuir para a igreja, cantar e ouvir sermões. E por serem pessoas de talento, capacidade ou terem tido sucesso na vida secular, foram consagradas pelas igrejas como presbíteros,
pastores, líderes. Em algumas igrejas isso é muito fácil. Pode ser que alguns deles consigam manter o papel por muito tempo sem causar problemas. Mas a natureza não regenerada, cedo ou tarde, vai se manifestar na forma de ódio, amor ao poder, dissimulação, falsos ensinos, perseguição, intolerância, autoritarismo e a busca da própria glória. Infelizmente, tenho a impressão de que temos mais gente não convertida nos bancos e nos púlpitos do que imaginamos. Infelizmente, tem muita gente não convertida nos bancos das igrejas e nos púlpitos das igrejas. Ele está dizendo, esse é o problema da igreja. Tem muita gente que não nasceu do alto, não nasceu do Espírito, não nasceu de Deus. Tem muita gente que frequenta a igreja porque acha legal, acha bonito, é um ambiente bom, agradável, ensinos agradáveis, mas o coração não foi transformado. A natureza pecaminosa não foi transformada. O mal continua lá dentro. A maldade, a raiva, o temperamento hostil, o egoísmo ainda não foi transformado. A pessoa ainda olha para Deus como um servo. E a igreja de Deus me serve. Eu estou aqui para ser servido. E infelizmente tem uma grande multidão assim, uma grande multidão não só de frequentadores de igreja, mas de líderes da igreja. Gente que está lá, que às vezes está liderando igreja, que ainda não se converteu. Meu irmão que é pastor também, um dia conheceu um pastor dessas igrejas que tem dono e o dono não é Jesus. E meu irmão falou para ele sobre a cruz de Jesus. O que Jesus fez naquela cruz? Aquele pastor não sabia. Não sabia o que significava a cruz de Jesus. Ele não sabia o que era justificação. Ele não sabia o que era reconciliação. Ele não sabia o que era satisfação pelo pecado. Ele não sabia nada disso e estava com a igreja, pregando uma igreja. E meu irmão teve que ensiná-lo o básico do evangelho para que ele entendesse, cresce e se convertesse. Eu já dei aula no seminário e já conheci muitos seminaristas que não sabiam o básico, o beabá do evangelho, que é a justificação em Cristo Jesus, a salvação pela graça, a morte propiciatória na cruz, o básico para você ser cristão. Que se você não entendeu, não discerniu, não acontece a revelação. Por que ele é o Cristo, o Messias, a morte propiciatória, a vicária? Não sabe. Então a pessoa entra na igreja como ele frequenta um clube, como ele frequenta qualquer outro ambiente social, que ele vai ali para se entreter, para se sentir bem, para se divertir, para receber um afago para a sua alma. Por isso que tem problemas na igreja. Por isso que tem problemas na igreja. Essa é a primeira coisa. Segundo, os líderes. Não é só a multidão. Existem líderes de Deus, mas são líderes que falham. E o texto também mostra isso. Pedro, que teve a revelação, falou, tu és o Cristo, o Messias, o prometido, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo vivo. Jesus falou, bem-aventurado você é, porque não foi carne e sangue, mas meu Pai te revelou. Na sequência do texto, talvez no mesmo dia, quando Jesus falou assim, eu vou para Jerusalém, vão me matar, vão fazer isso, vão fazer aquilo, Pedro chamou Jesus à parte, começou a repreender Jesus. O mesmo Pedro que agora há pouco foi usado por Deus, começa, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Por que tem tanto problema na igreja? Porque os líderes falham, os líderes fracassam, os apóstolos também pecam, e eles também cometem erros, e o texto aí mostra isso para nós. Aqui, olha, o Pedro que teve a revelação, que foi tão usado por Deus, dali a pouco ele está sendo usado pelo diabo. Está usado pelo diabo. Aí o que a gente tem que aprender? A cultura brasileira tem um negócio
que os antropólogos, os sociólogos analisam a cultura popular brasileira, que eles dizem que a cultura brasileira tem uma esperança ou um complexo messiânico. Ou seja, o brasileiro, ele acredita que um homem pode ser o solucionador de todos os problemas. Isso está na alma brasileira, da cultura popular brasileira. E isso se reflete muito na política. A ideia de que um homem só pode resolver os problemas do Brasil. Se tiver esse aqui, ele vai resolver os problemas do Brasil. Há pouco tempo atrás, o ministro Joaquim Barbosa, que foi usado no Mensalão, muita gente falava, presidente da República, um homem para mudar o Brasil. Bobagem. Bobagem. Agora, se esse Sérgio Moro se sair bem, daqui o ano que vem já fala que ele vai ser presidente do Brasil. Bobagem. O Brasil não precisa de um homem sério. O Brasil precisa de mudança de leis, de uma reforma política, de uma reforma fiscal, de uma reforma e aplicação de uma reforma no Congresso. Não é um homem, mas essa cultura brasileira se evidencia nas igrejas. Isso acontece no ser humano de maneira geral, mas no Brasil é mais acentuado. Você vê um homem que Deus usou, você começa a divinizar esse homem. Nós temos uma dificuldade com isso. Fala assim, esse homem aqui foi usado por Deus. Foi usado por Deus. E fala assim, esse homem não erra mais. Ele é ungido. Ele não peca. Tudo que ele falar está certo. Vamos seguir esse homem. Ele é o cara. Eu conheci um homem que ele, na família dele tinha opressão demoníaca. E aí um pastor foi lá, orou, e o demônio foi embora. E a vida e a família daquele homem mudou. Só que depois ele descobriu que aquele pastor era um pilantra. Safado mesmo, assim, safado mesmo. De ir na casa do irmão, pedir dinheiro, dizer que estava precisando colocar comida em casa, e é nada, é para comprar um sapato novo. Isso eu sei porque eu tenho testemunhas oculares. Um safado, pilantra. E esse irmão que ele orou e ele ficou bem, esse irmão sabia que ele era safado. E dava dinheiro para ele, porque ele falava assim, vai que eu deixo de seguir ele, saio da igreja dele, e se o demônio volta para minha casa? E se ele manda o demônio de volta? Então, a gente acha que o homem tem poder. A cultura brasileira diviniza os líderes espirituais. E a gente acha que se ele foi ungido para ser pastor, ele é ungido igual Saul, e ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Eu quero dizer para você que no Novo Testamento, todos os cristãos são ungidos do Senhor. Você é ungido do Senhor como eu sou ungido do Senhor. O meu ofício é diferente, que eu fui separado para viver da pregação. Mas eu sou tão ungido como você. E não há pecado que você possa cometer que eu também não possa cometer. Mas a gente tem essa tendência de divinizar. E hoje de manhã eu falei sobre isso. A gente pensa que se Deus dá um dom para uma pessoa, aquele dom autentica tudo que ela faz. A gente pensa que se o cara receber um dom de ser pastor e daqui a pouco ele está fazendo coisa errada, a gente pensa que Deus vai tirar o dom. Não tira. Não tira. O que autentica é o caráter, não é o carisma. Se a pessoa não anda em santidade, piedade, retidão e amor, não é o dom, não é o que ela faz, não é os milagres, como falou Jesus. Eu curei, eu expulsei, eu nem conheço vocês, disse Jesus no final dos tempos, porque vocês andaram na iniquidade, na impiedade. Então a gente tem essa cultura de achar, não, é assim, é assim, é assim. E aí eu falo isso aqui com todo o carinho e amor que eu tenho pelas igrejas pentecostais. Até tem gente que fala que eu sou pentecostal. Mas com todo o amor que eu tenho à igreja pentecostal no Brasil hoje, algumas delas clássicas, estão corroídas como um câncer pelo autoritarismo pastoral. Muitas delas, muitos homens piedosos, santos, que começaram de maneira ungida, hoje são pastores presidentes. E hoje eles não podem ser criticados. Hoje eles não podem ser repreendidos, porque eles se consideram papas, mergulhados em milhões, estão lá na igreja como papas autoritários, despóticos,
desfazendo com as pessoas, e o povo lá, com medo dele. Eu não posso mexer com o ungido do Senhor. Infelizmente, eu vi um vídeo essa semana do Silas Malafaia, falando uma das maiores estupidez que um homem pode falar. Falando que se o seu pastor é ladrão, problema dele. Você sai da igreja e não mexe com o pastor ladrão. Que ele é ungido do Senhor, ele vai resolver com Deus nada, cara. Se ele está roubando seu dinheiro, você tem que expulsar esse pastor ladrão. Você tem que falar, sai Satanás. Você é ladrão, você não é de Deus. Você não é, ele é ungido, você também é ungido. Todos na igreja de Jesus são ungidos. Isso é conversa para acobertar mentiroso, vagabundo, gente que está explorando o povo de Deus. Se é dinheiro da igreja, a igreja tem que repreender e tem que expulsar, e em alguns casos pôr até na cadeia. Não tem esse negócio, é ungido, você também é ungido. 1 João diz que todos nós recebemos a unção do Santo, Jesus Cristo, a unção que permanece. Todos nós recebemos o Espírito Santo e todos nós temos a autoridade de Jesus. Então não tem essa conversa, irmão. Não existe esse negócio, você fala assim, esse cara aqui foi tão usado, mas agora ele está andando na iniquidade. Repreenda-o, corrige-o, chame ao arrependimento. Irmão, você está errado, e mais. A doutrina, aquilo que você crê, determina como você se organiza. Nós cremos que todo ser humano tem um potencial de pecado, mesmo os redimidos têm. Pode cair em pecado, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Por isso nenhum homem pode ficar isento de repreensão, de correção. Nenhum homem pode ficar livre sem ter que prestar contas para ninguém. Nenhum homem. Todos têm que estar submersos e submetidos a outros. E aí, com todo respeito às outras denominações, vocês sabem que eu não fico falando da nossa denominação, mas percebam, o sistema, como a igreja é organizado, esse sistema presbiteriano representativo, ele é feito para coibir o pecado. O pastor, ele tem que prestar contas. O pastor não é autoridade máxima. O pastor tem um corpo eleito pela igreja, que está do lado do pastor para pastorear a igreja, porque nós cremos que por mais consagrado que um homem seja, se ele ficar sozinho, se ele tiver poder irrestrito, se ele tiver dinheiro irrestrito, se ele puder o que fazer, inevitavelmente ele vai cair no pecado. Então ele tem que ser mentoreado, pastoreado, cuidado, corrigido, repreendido. Os pastores precisam disso. Então igreja que tem dono, igreja que o seu pastor não presta contas para ninguém, não é a igreja de Jesus. Não é a igreja de Jesus. Igreja que o pastor, igual alguém me falou esse dia que estava numa igreja e estava em dúvida se devia sair ou não. O pessoal tira a oferta, os diáconos nem contam o dinheiro, leva lá para a sala do pastor, põe lá e põe o dinheiro lá. Depois o pastor entra lá, pega o dinheiro e vai embora. Ninguém sabe quanto entrou, ninguém sabe nada. É tudo dinheiro do pastor. Ora, irmãos, a igreja é um corpo de liderança. Eu não sei quem dá, quem não dá, eu não sei quanto que entra, eu não ganho, não funciona assim. Aqui tem prestação de contas, tem orçamento, tem gente para administrar, gente que cuida, que é transparente, que sabe quem deu, quanto entrou. Pastor não põe a mão em nada, e não pode, nem deve. Isso é perigoso. Porque nós somos caídos, pecadores. Eu tenho que prestar contas para o presbitério. Tudo que eu faço no ano, eu tenho que anotar. Eu tenho que escrever um relatório. Eu tenho que mandar para os meus pares. Eu tenho que mandar para os meus superiores. Eu tenho que fazer quantas visitas eu fiz. Eu não digo para você, pastor, o senhor ficou dormindo. O pastor ficou sem fazer nada. O pastor, o que o pastor faz? Eu vou lá e eu fiz visita. Tantas visitas, tantas reuniões, tantas pregações, tantos estudos, tantos aconselhamentos. Está tudo anotado. Está tudo anotado, porque eu preciso disso, dessa disciplina. Nenhum homem, irmãos, pode ficar livre disso. Um dos homens mais usados pelo Espírito Santo no século XX, o maior evangelista da história, Billy Graham.
Billy Graham foi o único dos grandes famosos que nunca teve um pecado público. E o Billy Graham logo percebeu na vida dele que muitos evangelistas famosos de televisão como ele, no caso dele que arrecadava milhões de dólares, ele percebeu que logo ele cairia em pecado. Se eu continuar assim, logo eu vou cair em pecado. O que o Billy Graham fez? Tinha a associação Billy Graham dos Estados Unidos, ele organizou a diretoria, e ele falou, essa diretoria, eu vou ser empregado de vocês, eu vou prestar contas para vocês, vocês vão me pagar o meu salário, e eu não vou pegar em nada além disso. Eu não quero ser dono de nada, eu quero que vocês me pastoreiem, cuidem de mim. O Billy Graham está com 95 anos. Se ele quisesse ter sido presidente dos Estados Unidos, ele seria. Quisesse ter sido senador, ele seria, porque é o homem mais respeitado da América do Norte. Por quê? Porque ele percebeu logo cedo a tentação do poder, a tentação do dinheiro, o pecado humano. Igreja não tem dono humano. Igreja, todo mundo tem que prestar contas de tudo. Nós somos pecadores. Até Pedro, que recebeu a revelação, depois estava sendo usado pelo diabo. Pastores que no passado foram muitos usados por Deus, podem vir a ser pedra de tropeço. Podem vir a ser isso daí. É por isso que a igreja tem que partilhar, tem que estar atenta, tem que discernir. Você não pode ser ingênuo, você tem que discernir, você tem que amadurecer. Você tem que ouvir e analisar. Se confere com a palavra, você tem que ser assim. Amém, meus irmãos? O Senhor nos chamou para isso. Por que a igreja tem tanto problema? Por líderes que falham. Eu já conheci alguns e ouvi histórias de outros. Pastores maconheiros, pastores homossexuais, pastores estelionatários, pastores pedófilos. Eu já vi tanta história e já conheci alguns. Tem gente que fala assim, pastor, eu já passei tanta coisa ruim na igreja, você não sabe metade do que eu já vi. Já vi. Coisas tristes, coisas horríveis. Muitos não são convertidos. Muitos não foram discipulados. Muita gente, por exemplo, o cara fala assim, eu tenho que ficar prestando contas, tenho que ficar prestando isso. Eu vou criar a igreja para mim. Vou criar a primeira igreja do amor poderosa do Santo Gelson de Deus. Já pensou ou não? Eu vou lá, registro ela, eu sou o presidente, o tesoureiro e da igreja. Tem um outro pastor lá no Paraná que ele não queria ser o tesoureiro, a mulher dele que era. Imagine. Então, isso aí, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Todo pastor, quando começa a se ensoberbecer, todo pastor, quando começa a achar que ele é superior aos demais, é melhor que os demais. Quantos pastores não participam do conselho de pastores, não participam de fraternidade com outros pastores, porque se julgam melhores? Aqui na nossa cidade tem um monte. Se consideram melhores que os outros pastores, são mais ungidos, têm mais poder, têm mais isso. É pecado, irmãos. E é com dor no coração que eu faço isso, que eu falo isso. Todo que se começa a se ensoberbecer, a altivez do espírito precede a ruína. Todos que querem se colocar nessa posição de destaque estão abrindo brechas para Satanás. Então, maturidade, discernimento do espírito, para não acreditar em toda bobagem, para não ouvir toda bobagem que fala por aí. Tenha consciência disso, irmãos, tenha consciência. Terceiro, o ataque externo. Terceiro e último. A igreja tem tantas dificuldades e problemas porque a igreja está numa batalha contra o diabo e o mundo. O mundo odeia a igreja, Satanás odeia a igreja. Satanás quer acabar com a igreja. Jesus falou, as portas do Hades, ou do inferno, ou da morte, não vão vencê-la. Jesus falou da igreja e já falou da luta da igreja. Então a igreja está em luta, a igreja está em guerra. Tem gente que não quer participar da igreja, porque a igreja está lutando com os poderes da morte, os poderes do inferno, os poderes das trevas, os principados e potestades do mal, que se materializam no egoísmo, na maldade, na guerra, na mentira, na imoralidade, está aí, ó. E a igreja está nessa batalha. E Jesus contou uma história, uma parábola sobre o joio e o trigo, que eu resumi e coloquei assim, que é a história de um homem que semeou a semente de trigo e ele foi dormir. Enquanto ele dormia, veio o inimigo e semeou o joio.
E aí, quando cresceu, o joio é muito parecido com o trigo. E Jesus falou o seguinte: olha, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Jesus está falando, dentro da igreja o diabo vem e joga o joio, a cisânia, joga lá, semeou lá, e aí tem um lá, parece, mas não é convertido, não é regenerado, só parece. Aí vem e coloca um pastor que não é convertido, que é maldoso, que é mentiroso, que é hipócrita, vem e destrói a igreja, machuca os crentes, expulsa o crente, faz com que muitos abandonem. Joio, joio. Quantas histórias você já ouviu assim? Eu já ouvi muitos pastores que o nome deles é assim, coveiro de igreja. Onde ele vai, ele mata a igreja. Joio. Joio. Muitos assim, Jesus já predisse. E quantos outros estão dentro da igreja para ferir, para machucar, para dar mau testemunho, para prejudicar o outro, para usar a língua, para maldizer, para fazer coisa errada. Quanta gente! Agora, a gente tem que parar e pensar hoje aqui. Será que você não é joio, não? Essa é a primeira coisa. Será que eu não sou joio? Você tem que pensar isso todo dia. Será que eu não sou um pastor joio? Será que eu sou filho de Deus? Eu sou cheio do Espírito Santo? Às vezes eu estou atrapalhando. Que o diabo tenta de toda sorte. É por fora, é por dentro. Ele entra lá em Atos 5, você vai ver a igreja nasceu. A gente pensa que a igreja de Atos era só paz. Não era só paz, não. A igreja nasceu, capítulo 4, vem Herodes para acabar com a igreja. Capítulo 5, o diabo falou assim, eu não vou acabar com a igreja com perseguição, eu vou entrar dentro da igreja. Aí pegou um casal lá, Ananias e Safira, e o diabo mentiu no coração deles, para eles levar mentira e hipocrisia para a igreja. E aí, eles morreram na hora que mentiram, porque Deus os julgou. Aí, Atos capítulo 6, o diabo tentou perseguição, tentou infiltração, e o capítulo 6 ele tenta distração. Aí ele coloca uma briga dentro da igreja, entre as viúvas que não estão recebendo alimento, e começa a briga lá dentro, na igreja de Jesus. Por quê? Quem está por trás, quem está semeando, quem está causando contenda? O diabo. E a gente tem que ter esse discernimento. Muita briga, muita contenda, muita confusão que acontece no seio da igreja é semeado por Satanás. E a gente tem que abrir os nossos olhos, porque como diz Paulo, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A igreja está em guerra. Nós estamos numa guerra. E os poderes do mal estão atacando a igreja. Mas a igreja de Jesus está resistindo. A igreja de Jesus vai prevalecer sobre as portas do inferno. A igreja de Jesus tem essa promessa. A ideia desse versículo não é que as portas do inferno vão invadir a igreja, não. É que a igreja vai invadir as portas do inferno e vai prevalecer sobre o diabo. Aleluia. Essa é a promessa do Senhor. Essa é a promessa do Senhor. E para concluir, como é que a gente vence esses ataques do diabo? No texto Jesus fala, a igreja não pode ser a igreja da multidão, não pode ser a igreja do consumidor. A igreja de Jesus tem que ser o que Jesus veio fazer na terra. Jesus não veio criar um fã-clube. Jesus não veio criar um clube de admiradores de Cristo. Jesus não veio fazer nada disso. Jesus veio fazer discípulos, seguidores. E a igreja de Jesus tem que ser composta de discípulos de Jesus. E discípulo não é consumidor, discípulo é seguidor, discípulo é aprendiz, discípulo é que segue Jesus, é que ama Jesus, é que obedece Jesus, é que vai aonde Jesus vai. O discípulo obedece o seu Senhor, esse é o discípulo. Qual é a solução para a igreja? É que os membros da igreja se tornem discípulos de Jesus Cristo. Ele falou, se alguém quiser seguir, me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? O discípulo serve
segue, obedece, vai atrás, ama Jesus. O discípulo não tem direito, o discípulo não fica reclamando, o discípulo só segue o Mestre Jesus. O discípulo abre mão do seu ego, do seu eu, renuncia aos seus direitos, nega os seus pecados, renuncia o seu próprio nome, toma a sua cruz e segue Jesus Cristo. Qual é o direito do discípulo? Seguir Jesus. Qual é o prazer do discípulo? Seguir Jesus. Qual é o objetivo da vida do discípulo? Seguir Jesus. Nós estamos nessa igreja porque nós seguimos a Jesus, porque nós queremos glorificar o Pai de Jesus e o Senhor Jesus Cristo, porque nós nos envolvemos com essa igreja, porque aqui tem discípulos de Jesus, nós nos organizamos, nós nos fortalecemos mutuamente, nós proclamamos o reino de Deus. O objetivo nosso é Jesus ser conhecido, adorado, exaltado, e que o reino de Jesus venha aqui na terra. Nós não estamos interessados aqui, essa igreja não tem, o estacionamento não cabe meu carro, eu vou na outra. Um dia eu ouvi uma palestra do cara e falou assim, sabe por que os crentes saem da igreja? Por causa do estacionamento. Eu falei, então estou bem, o estacionamento está grande aí, né? Olha o motivo que o cara sai da igreja. Diz que muito crente está saindo das igrejas porque não tem estacionamento. Eu falei, rapaz, se o cara vir para a minha igreja porque naquele não tem estacionamento, volta lá, irmão, volta. Não, vou sair da igreja porque o ar-condicionado está muito frio. Vou sair da igreja porque o pastor nem falou comigo. Vou sair da igreja porque lá não cuida bem das minhas crianças. Você entendeu? Somos discípulos de Jesus aqui, ó. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Queremos que Jesus seja honrado e glorificado, seja conhecido, seja encarnado em nós. Nós queremos isso. O discípulo de Jesus, a palavra discípulo quer dizer aprendiz. Você tem que vir para a igreja para aprender a conhecer e seguir Jesus. Discípulo é aprendiz. Se o cara chega na igreja, o cara chegou na igreja aqui e falou, pastor, estou vindo aí só para ouvir, porque eu já sei tudo. O cara falou isso para mim aqui, ó. Eu falei, louco, cara, você é bom mesmo, hein? O cara sabe tudo, meu. Sabe tudo. Discípulo de Jesus, eu preciso aprender. A palavra discípulo é aprendiz. Nós somos aprendizes de Jesus. Nós estamos aprendendo dele e da sua palavra. Discípulos carregam a cruz sem reclamar. É a cruz do testemunho, é a cruz da morte e do martírio. É a cruz que Jesus levou, nós carregamos. Carrega a cruz. O discípulo presta contas para Jesus, presta contas uns para os outros. Discípulo não é independente nem autônomo. Nós estamos numa comunidade de prestação de contas. Discípulos aceitam repreensão, Jesus repreendeu. Hoje ninguém aceita uma repreensão. Imagine se um dia eu chegar aqui e falar assim, irmãos, Jesus está falando para você, você tem 2 casas, venda uma e dá para o outro que não tem. Imagine, você sair fora na hora, né? Então faz um abaixo-assinado para me tirar da igreja. Agora Jesus falava isso. Jesus chega para Pedro, sai Satanás. Às vezes, tem hora aqui da igreja que dá vontade de falar para os irmãos, você está com o capeta no corpo. Não dou porque eu sou educado, né? Eu fico preocupado com as pessoas. Mas tem gente que fala cada coisa do diabo aqui, que eu já ouvi. Ainda bem que eu sou o Spurgeon, eu já ensinava. Todo pastor tem que ter um ouvido surdo. Para não ouvir os negócios desses aí. Eu não ouvi isso aí, eu não ouvi. Porque o Pedro, repreensão, as pessoas hoje não aceitam repreensão. Repreensão em amor. Repreensão na palavra. Repreensão. Não aceitam disciplina. A palavra discipulado, discípulo é a mesma de disciplina. Para você crescer, você precisa de disciplina. Disciplina na palavra, na oração, no mentoreio, na comunidade, no partir do pão. Disciplina. Você precisa de disciplina. O discípulo, ele sabe que ele tem que perder para ganhar. Ele não tem que entrar, eu vou ganhar. Não, quando você perde, é aí que você mais ganha. Quanto mais você abre mão, mais que Deus te abençoa. É isso que você faz. Os discípulos, disse Jesus, eles deixaram tudo e seguiram Jesus Cristo. Então eu creio que nós estamos tentando ser discípulos, mas ainda não somos discípulos. Nós ainda somos membros, frequentadores, mas discípulo mesmo. O preço, a renúncia, o compromisso é alto, e o Senhor nos chama para isso aqui, irmãos. Eu quero que essa igreja nossa cresça,
que haja aqui centenas de pessoas, mas eu oro a Deus para que o povo, que se viu uma multidão para essa igreja, se converta e se torne discípulo de Jesus Cristo, amém? Que não fiquem mais como meninos, como birrentos, não regenerados, mas gente transformada pelo poder de Jesus, que ama Jesus, que se compromete com Jesus. Hoje, pensando nisso, eu lembrei do médico da minha esposa lá em Londrina, presbítero da primeira IPI, médico da Cláudia, que fez o parto dos meus filhos. Tinha um consultório grande, uma clínica dele. Um dia ele mudou o endereço, quando nós chegamos lá, ele estava numa salinha, num monte de outras salas. Falei, o que aconteceu? Você abandonou seu consultório, um médico super procurado, consulta para marcar que ele levava tempo. Ele falou, Deus me chamou para me dedicar mais tempo à sua obra. Então eu abri mão do meu consultório, abri mão de metade dos meus clientes, passei para outros médicos, e eu vou dedicar metade do meu tempo para a obra de Deus, para evangelizar, discipular e liderar uma célula. Dr. Lincoln foi para uma salinha simples, e ele diz, eu vou fazer isso aqui porque eu vou ser voluntário na igreja, vou fazer para comer, para me sobreviver, mas eu vou baixar o meu padrão de vida, porque eu vou perder. Ele não falou assim, né? Mas porque ele estava tão empolgado de dedicar o tempo dele para a obra de Deus, tão alegre, tão determinado. Um homem que abriu mão, um homem consagrado, e hoje Deus o está usando para ganhar vidas e vidas para a glória de Deus. Esse é o discípulo de Jesus. Quando eu era novo na fé, eu li um livro muito bom, mas depois eu me decepcionei, porque eu descobri que o livro não era uma história verdadeira, era uma ficção. E quase todo mundo que lê esse livro se decepciona quando descobre que era uma ficção. O livro foi escrito no início do século XX, 1900 e pouco. O livro chama Em Seus Passos, que faria Jesus. História de uma igreja, que o pastor, quando o mendigo entrou pedindo comida e a igreja não ajudou e o mendigo morreu de fome, aquilo tocou no coração do pastor, ele desafiou a igreja, falou, a partir de hoje, nós vamos ser discípulos de Jesus, e tudo que nós formos fazer, nós vamos perguntar, em meus passos, o que faria Jesus? Uma boa parte da igreja se comprometeu, outros não aceitaram, mas aquela parte que se comprometeu, começaram a mudar os seus negócios fraudulentos, outros abandonaram o seu emprego, outros consertaram o seu casamento, outros começaram a mudar a sua vida, porque eles começaram a fazer uma pergunta em tudo, em meus passos aqui, ó, o que Jesus iria fazer? Será que Jesus faria isso? Jesus faria aquilo? E esse pequeno grupo causou impacto naquela cidade. Imagine se todos nós hoje nos comprometêssemos a falar o que Jesus iria fazer aqui no meu lugar, como Jesus vai se comportar, como ele iria falar, será que ele iria participar disso, será que ele se envolver com isso, será que ele falaria isso, como seria, se eu fosse um seguidor, um discípulo de Jesus, como Jesus deseja que nós sejamos, amém? Eu quero convidar você a orar e refletir nisso. Feche os seus olhos, nós vamos participar da ceia. Eu quero que você ore comigo agora. No seu lugar, como é que Jesus viveria? Discípulo é um seguidor, é um imitador, é o que faz o que o seu mestre faz. Jesus nos chama para ser discípulos dele, aprendizes dele. Feche os seus olhos aí e fale, Senhor, me ajude a ser um discípulo verdadeiro, a seguir a Jesus. Amado Deus e Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, a nossa falta de compromisso com o corpo vivo que é a Tua igreja. Perdoa, Senhor, a nossa displicência, perdoa a nossa indiferença, perdoa, Senhor, a nossa mentalidade consumista, perdoa-nos, ó Deus, de só querer receber,
Perdoe-nos, ó Deus, de vivermos apenas como uma multidão. Faz de nós discípulos, seguidores de Jesus. Faz de nós imitadores do Mestre. Faz de nós verdadeiros, ó Deus, participantes e membros do corpo vivo de Cristo na terra, da comunidade viva de Jesus na terra, da igreja de Cristo, ó Pai. Ó Deus, muda o nosso coração. Se nós somos joio, se nós causamos tropeço, perdoa-nos, ó Deus, e converte-nos, regenera-nos, santifica-nos, ó Deus, quebranta-nos, muda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, converte o nosso coração, converte-nos à tua igreja, converte-nos ao teu povo, converte-nos, ó Deus, a esta igreja aqui na terra, Senhor. Converte-nos a um compromisso sério, santo com a igreja de Jesus, ó Pai. Que a gente não trate a sua igreja como um clube, que a gente não trate a sua igreja como, ó Deus, um ajuntamento social. Essa é a igreja santa de Jesus Cristo, a igreja comprada pelo teu sangue, a igreja que Jesus edifica, que Jesus habita, que Jesus está edificando na terra. Esta é a tua igreja, Senhor. Que a gente ame esta igreja, que a gente viva em prol da tua igreja na terra, Senhor. Que a igreja de Jesus seja santificada e purificada, e que Jesus continue a trabalhar dentro da igreja, aleluia. Faz isso aqui, Senhor. Muda-nos e converte-nos de membros para discípulos de Jesus Cristo, seguidores que perdem, que abrem mão para ganhar a verdadeira vida, aleluia, Senhor. Faz isso, ó Pai, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.